Labirinto Cada Pé é meu quarto disco, lancei agora em junho desse ano, e ele é o disco posterior a um disco duplo que eu lancei em 2009. Foi um projeto bem de conclusão, digamos assim, da minha carreira até então, e uma tentativa de me desassociar a um certo que eu acreditava ser um erro em relação à minha obra, que era me chamar de sambista, de ser uma pessoa ligada ao samba e ligada ao mundo do samba. Então eu acabei fazendo esses 2 discos, que eram um disco cheio de rock and roll e 33 músicas e música de tudo quanto é jeito. Quer dizer, foi uma espécie de botar as cartas na mesa e falar, olha, tudo que eu faço é isso, eu faço música brasileira de 1 milhão de jeitos. E eu acho que um Labirinto Cada Pé é uma espécie de retomada, assim, de uma voz mais própria mesmo, assim. Eu acho que já me livrei dessa coisa de ser associado a fazer um só tipo de música. Então eu posso, inclusive, voltar a fazer samba sem que me achem que eu seja do mundo do samba algo que o valha. Eu costumo dizer que tenho dito que o Labirinto Cada Pé é uma espécie de segundo primeiro disco, eu acho. Que é um disco onde as coisas estão mais claras. Eu acho que as pessoas que conhecem meu trabalho já identificam uma voz mais própria e já vislumbra o que vai ser daqui para frente, assim, né? O que é a minha canção e sobre o que eu falo e sobre o que eu escrevo. Então, certamente eu acho que é um disco, para usar uma palavra gasta, é um disco da maturidade, assim mesmo. Depois de 4 álbuns lançados, eu acho que eu lancei um disco com uma voz assim que vai ficar agora. As colaborações do disco, elas vão surgindo, enfim, com a própria vida da gente, conhecendo as pessoas e travando contato com elas. A Nina Becker é uma artista da minha geração, já estava no outro disco, ela gravou uma canção minha no disco de estreia dela. É uma artista que eu admiro muito, assim, dos artistas jovens. Eu acho que eu tenho, assim, talvez a maior intimidade, maior proximidade com a obra dela. Tenho muita admiração por ela e tenho muita honra dela ter participado desses meus 2 últimos discos. E nesse disco mais recente, Labirinto Cada Pé, ela canta em várias faixas, ela tá como alguém da banda mesmo, fazendo coro, e, enfim. O Arnaldo Antunes é um cara que, das gerações anteriores, talvez seja o mais ligado dessa minha geração, né? Que é uma geração surgida nos anos 2000, digamos. Tem programa de televisão onde leva a gente para tocar, compõe com essa galera. A banda dele é formada por essa galera, é produzida por essa galera. Quer dizer, foi um caminho natural, assim. E eu digo que eu realizei só metade do meu sonho, que ele canta só no meu disco, lindamente, mas não é uma parceria. Eu ainda quero ter uma parceria com ele, compor com ele, e já disse para ele que o próximo disco eu espero que isso se realize. E a outra participação mais do que especial, que abre o disco cantando a capela, sem nada, só ela sozinha, é a Dona Iná, que é uma cantora paulistana da época da rádio ainda. É uma grande cantora de samba, uma grande cantora do rádio, que está até hoje em atividade e que havia participado do meu primeiro e do meu segundo discos. E pelos motivos que eu disse antes, saiu do terceiro disco um pouco para me desassociar dessa coisa do samba, do mundo do samba, e acho que ela volta nesse disco um pouco para falar isso. Eu não sou sambista, mas eu posso fazer samba, e aqui tá das maiores representantes, assim, não só do samba, mas da música brasileira, e ela abre o disco cantando lindamente. Eu tenho muita honra de contar com a Dona Iná em 3 dos meus discos. Eu falo muito sobre minha geração e já falei mais, acho que eu falo menos, e também isso tem um motivo, porque, como já foi dito por aí, eu sou um dos decanos da geração, né? Meu primeiro disco eu estava gravando em 2000, quer dizer, era um deserto, nada acontecia, ainda não tinha esse mercado independente formado, a imprensa não falava da gente, então eu me pus no papel um pouco, e aí a sensação a música brasileira morreu, porque a música brasileira que tocava na rádio era de péssima qualidade, como ainda é, e aí não tem mais a música brasileira, e os anos 60, e o Caetano, e o Gil, não sei o quê, e aí eu me pus nesse papel, assim, sem ninguém ter me pedido. Eu falei, não, beleza, vou escrever, vou começar a escrever, passei a escrever.
10 anos depois, as coisas mudaram muito, assim. A qualidade se confirmou e a quantidade se multiplicou. Tem muitos artistas fazendo música boa hoje em dia. E as pessoas se tocaram e eu passei a... Agora eu escrevo quando eu tô a fim de escrever mesmo, não mais como uma espécie de anunciante que está anunciando assim, o que está acontecendo, né? Porque as pessoas estão ligando nisso. E eu sim tenho certeza e afirmo e reafirmo, eu acho que é uma das gerações mais brilhantes da história da música popular brasileira. Não digo que é a mais, mas também nem precisa ser a mais. Agora, essa sensação de que a música brasileira morreu está totalmente errada, assim. O que aconteceu é que mudou um tipo, mudou um meio, mudou a relação das pessoas com a música, de como elas consomem música. Mudou o jeito que essa música chega nessas pessoas. Então, enquanto não entenderem o grande público que a música não está mais onde estava, está em outros lugares, essa sensação de que a música brasileira de hoje é ruim, ela vai permanecer. Mas para quem está indo atrás e está conhecendo a música e não tem uma atitude passiva, 10 entre 10 pessoas se surpreende com a qualidade, com a diversidade, com a quantidade de artistas fazendo trabalhos incríveis, assim. Talvez eles nunca mais... nós nunca mais teremos esse tamanho dos mitos, dos caras que falavam com o Brasil inteiro e que entendiam o Brasil. Eu acho que as coisas não são mais assim. O Brasil não é mais tão simples, não é mais tão decifrado assim, nem mesmo para esses caras que decifraram o Brasil nos anos 60. As coisas são mais diversificadas e são menores, mas eu tenho certeza, elas têm a mesma qualidade e a gente honra a história grandiosa da música brasileira. A música brasileira vai muito bem, obrigado.